Fala galera, eu sou Gabriel Ribeiro, aqui do canal do YouTube do Campo Neutro, lá da página do Instagram. Estamos aqui para mais uma segunda-feira recheada de notícias sobre o que aconteceu no final de semana no futebol, nos principais campeonatos europeus e aqui no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar bastante sobre o que aconteceu, porém, peço desculpas já no início, o vídeo vai sair um pouco mais tarde hoje, por conta da rodada do Brasileirão, que só se encerrou agora à noite, nessa segunda-feira, então vai ter esse atraso um pouquinho do vídeo, o vídeo vai sair um pouco depois do normal que a gente posta na segunda-feira, mas sai ainda hoje. Espero que vocês gostem e espero que vocês continuem curtindo, assim como a gente vem conversando e trocando esse feedback bem legal de vocês falando que o canal tá bom, tá acessível, tá bem legal, estão gostando do conteúdo, eu fico muito feliz, trabalho para que vocês sempre estejam aqui comigo, me acompanhando e curtindo bastante nessa troca de experiências. Antes de começar o vídeo, quem já assiste o vídeo já sabe do pedido que eu vou fazer, curte, comenta e compartilha bastante, cresce a nossa comunidade, traz mais pessoas para trocar experiências sobre futebol, porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente fica feliz, faz a gente ficar feliz, na verdade. Vamos começar o vídeo, vamos falar de futebol, falar dos campeonatos europeus que retornaram após a data FIFA. Para quem não sabe, os campeonatos europeus param para que os jogadores possam servir as suas seleções na data FIFA. É a chamada data FIFA quando os jogadores vão servir a sua seleção. Aqui no Brasil o campeonato segue, na Europa tem a metodologia dos campeonatos pararem nas 2 semanas da data FIFA. Então retornou nesse final de semana, vamos falar de campeonato inglês. O Manchester City recebeu o Arsenal em casa, venceu por 1-0 com gol de Sterling, o gol do inglês. Deu a vitória ao time do Pep Guardiola, que antes da parada tinha perdido para o Leicester, também em casa, tomou 5-2. Então se recupera, volta da data FIFA vencendo já na primeira partida, vencendo uma partida difícil, até porque o Arsenal faz parte do Big Six, que são os 6 principais times da Inglaterra. Então foi uma boa vitória do time de Pep Guardiola, 1-0, vitória difícil, jogo difícil, mas venceu, os 3 pontos ficaram em casa, vitória importante para a sequência do campeonato, são 3 pontos que fazem diferença lá na frente, principalmente vencendo adversários diretos e adversários bem fortes, tá bom? Então vitória do City, o City venceu, voltou a vencer por 1-0. Seguindo na Inglaterra, vamos falar de Chelsea. O Chelsea recebeu o Southampton em casa, no Stamford Bridge, empatou em 3-3. Destaque para o golaço de Timo Werner, alemão vindo do RB Leipzig da Inglaterra. Fez um golaço, deu um chapéu no goleiro do Southampton, empurrou de cabeça para o gol. Golaço de Timo Werner. Teve um gol bonito também do Kai Havertz, jogador que veio do Bayer Leverkusen. 2 contratações, aquisições do Chelsea para a temporada, os 2 alemães, que um veio do Leipzig, um veio do Bayer Leverkusen, 2 grandes aquisições do Chelsea, um time muito forte, porém a defesa deixa a desejar. Como eu falei, 3 gols do Chelsea fez, 2 de Timo Werner, 1 de Kai Havertz, porém o Southampton empatou 3-3, jogo muito difícil para o Chelsea. Foi um bom jogo do ataque do Chelsea, da defesa nem tanto, defesa que segue sendo questionada. O Chelsea se reforçou bastante no ataque, trouxe até o Thiago Silva para a defesa, mas a defesa, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que acompanham o futebol, segue sendo o principal defeito do Chelsea, que pode complicar a equipe na temporada, tanto no campeonato quanto na UEFA Champions League. Então tem que abrir o olho, porque a Champions League já chega essa semana, a gente vai falar dela daqui a pouco, lá pro finalzinho do vídeo, tá bom? Mas o Chelsea empatou em casa, então tem que ficar de olho na defesa. Agora vamos falar do jogão da rodada no campeonato inglês. Liverpool e Everton. Além de ser o clássico da cidade de Liverpool, os 2 times estão muito bem. O Everton de Ancelotti até então não tinha perdido nenhum ponto no campeonato. Tinham sido 4 jogos ou 5 jogos, se eu não me engano, e 4 vitórias, na verdade foi isso mesmo, 4 jogos, 4 vitórias do time do Everton. Então, era o jogo esperado da rodada, o Liverpool jogando demais, apesar de na parada para a data FIFA, antes da parada, no último jogo tomou 7-2 do Aston Villa, derrota dolorida, mas retornou, é o Liverpool, tem um grande time, 2-2. O jogo foi um jogaço, grande empate, as 2 equipes jogaram e buscaram gol a todo momento. Destaque negativo para a expulsão no final do jogo do brasileiro Richarlison, que deu uma entrada duríssima no Thiago Alcântara, espanhol, o meio-campo espanhol do Liverpool, vindo do Bayern de Munique. Entrada duríssima, o brasileiro deu essa entrada dura, foi expulso direto, cartão vermelho direto. Então foi um destaque negativo da partida, mas o jogo em si foi muito bom. Mais um gol de Calvert-Lewin. Só para variar um pouquinho, o camisa 9 do Everton marcou mais uma vez. Tá jogando um absurdo esse camisa 9 inglês que o Everton tem na sua equipe. Então foi um grande jogo. Mané e Salah marcando para o lado do Liverpool. Destaque para Salah, que chegou aos 100 gols pelo Liverpool. O terceiro jogador mais rápido a chegar à marca de 100 gols pelo Liverpool. Então, boas marcas nesse jogo. Grande jogo. Empate, o Liverpool chegou a marcar nos minutos finais. Gol de Henderson. E aí no final do jogo o gol foi anulado, o Mané, que cruzou a bola para trás,
estava em posição irregular, na verdade duvidoso, algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, mas a gente tem aquela noção de margem de erro, de um pouco para frente, um pouco para trás. Então fica aí o questionamento, a torcida do Liverpool reclamou, e fica aqui a nossa mensagem também para Virgil van Dijk, o zagueiro holandês da equipe do Liverpool, que acabou rompendo o ligamento numa dividida com o goleiro Pickford, goleiro que é da seleção da Inglaterra também, goleiro do Everton, acabou dando uma entrada muito dura. Fiquei chateado com a decisão do árbitro, não deu nem cartão ao Pickford, tudo bem que estava impedido o Van Dijk, a jogada não valeria, mas a entrada em si foi muito dura, na verdade. Então, fica aí a nossa mensagem de melhoras para o zagueiro holandês, que ele possa voltar cada vez melhor. Prazo de 7 a 8 meses para retorno a campo, para voltar a treinar com bola, voltar a treinar sério realmente. Então fica aqui a nossa mensagem de melhoras, que ele possa voltar o mais rápido possível. Continuando ainda na Inglaterra, vamos falar do Tottenham. O Tottenham começou o jogo avassalador contra o West Ham, abriu 3-0, 2 gols de Harry Kane, 1 gol de Son, então foi pra cima, parecia que ia dar uma goleada. No segundo tempo o West Ham veio com tudo, empatou o jogo em 3-3, destaque pro último gol, um golaço do argentino Lanzini, que já jogou no Fluminense aqui no Brasil, um golaço do argentino. Grande partida também, a Premier League tem grandes jogos, esse final de semana teve grandes jogos, a gente citou aí os 3-3 do Chelsea, 2-2 Liverpool e Everton, e agora esse 3-3 entre Tottenham e o West Ham, jogão também, o Tottenham abriu 3-0, o West Ham foi buscar, jogando na casa do Tottenham, então foi um grande jogo, uma grande partida, campeonato inglês esse final de semana com jogos sensacionais, muito bom, bom aperitivo para Champions que chega essa semana. Já no campeonato espanhol, partida pífia do Real Madrid de Zidane jogando no Alfredo Di Stéfano, que é o estádio do Real Madrid, no CT do Real Madrid, na verdade, porque o Santiago Bernabéu está em reforma, só fica pronto em meados de 2022 para início de 2023. O Real Madrid utilizando o Alfredo Di Stéfano, recebeu o Cádiz em casa, o Cádiz que nunca tinha vencido o Real Madrid em Madrid. 3 vitórias do Cádiz contra o Real Madrid, as 3 na casa do Cádiz, em Madrid, na verdade, nunca tinha vencido a equipe do Real Madrid. Primeira vitória, vitória histórica, vitória por 1-0, gol de Lozano. Então foi uma partida muito ruim do Real Madrid, mas não apaga o que o Cádiz fez. Boa partida defensiva, solidez no ataque também, causando vários perigos ao Real Madrid. Deu 1-0, mas poderia ter dado mais no Real Madrid. Então fica aí a nossa mensagem. Boa vitória do Cádiz, grande resultado. E o Real Madrid se preocupa para a estreia na Champions, que é na próxima quarta-feira já. A gente vai falar disso já. Então, alerta para Zidane e para seus comandados, porque essa rodada do final de semana do Campeonato Espanhol foi bem ruim. Por outro lado, o Barcelona perdeu também. Foi enfrentar o Getafe na casa do Getafe, acabou perdendo por 1-0, gol de pênalti de Jaume Mata, atacante do Getafe. Vitória do Getafe por 1-0 sobre o Barcelona. Real Madrid e Barcelona começam o Campeonato Espanhol oscilando um pouco, o que dá espaço para o Atlético de Madrid, que venceu o Celta de Vigo em Vigo. Todo mundo sabe que jogar contra o Celta de Vigo em Vigo é uma das partidas mais difíceis que os grandes clubes da Espanha, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, têm no campeonato. O Barcelona tinha ido lá antes da parada para a data FIFA na última rodada e venceu por 3-0, mas o Atlético de Madrid foi lá e venceu também por 2-0. Então o Atlético de Madrid já vai chegando mais perto, colando no Real Madrid, no Barcelona, que vem bambeando nesse início de temporada. Na França, o Paris Saint-Germain jogou na sexta-feira, por conta da partida da terça-feira de amanhã, no caso, pela Champions League. Então, a gente sabe que quando tem Champions League, os clubes jogam ou no sábado ou na sexta, para dar o tempo de descanso, que a Europa segue perfeitamente esse calendário de forma muito rigorosa. O PSG jogou na sexta, foi enfrentar o Nimes fora de casa, venceu por 4-0 sem Neymar, que foi poupado por Thomas Tuchel para essa primeira partida da Champions League, mas jogou com o Mbappé. Assistência do brasileiro Rafinha, que estreou pelo Paris Saint-Germain. Vitória do Paris Saint-Germain por 4-0, vitória muito convincente. O clube segue bem no campeonato francês, é o vice-líder atrás do Lille, que é o líder com 17 pontos. O PSG é vice-líder com 15, o Lille tem 17 pontos. Vamos falar agora do campeonato alemão. O Bayern de Munique venceu o Arminia fora de casa por 4-1. Robert Lewandowski marcando mais uma vez. O polonês está impossível, joga e marca. É o famoso, ele joga, ele marca. Tá muito bem o atacante polonês, e o Bayern também venceu mais uma. O Borussia Dortmund foi até Hoffenheim, venceu por 1-0 também. Então as duas equipes começam bem, mas o líder do campeonato é o RB Leipzig, que também venceu nesse final de semana pelo placar de 2-0. Vamos falar agora do nosso querido Brasileirão. O Brasileirão teve mais uma rodada. Vitória do Flamengo jogando em Itaquera, na Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians, 5 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. Que vitória do time de Domenech. Grande vitória do Mengão, grande vitória do Flamengo. O Corinthians, pelo placar, assusta, parece que jogou mal, mas o jogo do Corinthians foi bom.
não é loucura, não é maluquice. O Corinthians jogou bem, só que o Flamengo é muito rápido, é muito superior. O Flamengo chega ao ataque muito fácil, em um campo bom, em um campo lisinho, aquele tapete que a bola rola. Não é hipocrisia, não é dizer que em um campo ruim o time joga mal, não. O Flamengo joga bem em todos os campos, mas com o campo lisinho, com o campo bom, o Flamengo desenvolve muito bem o seu jogo, com troca de passes, com velocidade. Então o Flamengo jogou muito bem, fez o 5-1. O Corinthians até jogou bem em certos momentos, teve lampejos, na verdade, em bons momentos, que não foi suficiente para segurar o Flamengo. Vitória do Flamengo, 5-1, o Flamengo chega a 34 pontos, é vice-líder, empatado em número de pontos com o líder Internacional, que venceu o Vasco também no Beira-Rio por 2-0. O Internacional jogou um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo o Vasco até jogou melhor, impôs mais o seu ritmo de jogo, mas não conseguiu fazer gols. O Internacional caiu o nível um pouco no segundo tempo, mas no primeiro tempo muito bem. Thiago Galhardo, Abel Hernandes, Patrick, excelente jogador, jogando demais também. A lateral esquerda com o Wendel, o Rodinei, o Edenilson, que fez um dos gols, um gol de Edenilson, um gol de Thiago Galhardo. O Internacional tá muito bem, tá com o time muito estruturado. O que pesa pro Internacional talvez seja a questão do elenco. Tanto o Atlético Mineiro, que disputa o título, como o Internacional e como o Flamengo tem muito mais elenco do que Atlético e do que Internacional. Isso pode pesar bastante no final do campeonato, que é só lá em fevereiro, quando as equipes já vão estar desgastadas, principalmente. O Atlético, tudo bem, só joga o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo e o Internacional tem Libertadores e Copa do Brasil pela frente. São campeonatos que são cansativos também, de viagens longas. Então, Atlético Mineiro e Flamengo e Internacional vão brigar pelo título. Só que o Flamengo pode se sobressair por conta do elenco, mas todos os três times estão bem, todos os três times têm chance de conquistar o título. O Atlético Mineiro veio a Salvador hoje na segunda-feira enfrentar o Bahia. Perdeu, foi derrotado por 3-1 de virada. Savarino e Keno tiveram duas chances na cara do gol para liquidar a partida enquanto estavam 1-0 ainda para o Atlético Mineiro. Porém, o Bahia virou a partida com um gol de Daniel, na verdade foi o gol de empate, e 2 gols de Gilberto para virada. Um dos gols de Gilberto, um golaço, driblou o Everson, deixou Igor Rabelo no chão e empurrou pro gol. Grande vitória do Bahia. O Bahia, que estava muito mal no campeonato, tinha 16 pontos, chega aos 19 agora, sobe um pouco na tabela para o 12º lugar. O Atlético Mineiro, por sua vez, fica em terceiro lugar com 31 pontos, 3 a menos que o Internacional, 3 a menos que o Flamengo. Derrota dolorida para o time de Sampaoli, que vai precisar rever um pouco as situações para não perder e não deixar os times da frente abrirem distância para eles, tanto o Inter quanto o Flamengo. São Paulo e Grêmio empataram em 0-0 no Morumbi, um jogo muito ruim tecnicamente. Na verdade, se alguém merecia vencer, na verdade foi o Grêmio, que jogou, buscou um pouco mais o jogo e acabou sendo prejudicado pela arbitragem. O Grêmio até sinaliza com a possível pedida para cancelar a partida, na verdade, por conta de erros de arbitragem. Teve uma expulsão para Daniel Alves, que eu concordo, ao meu ver também era para ser expulso e não foi. Teve um pênalti no Jeromel, para mim também, que foi claro e o juiz não marcou. Uma falta que o PP corria em direção ao gol, que o Reinaldo derrubou ele na entrada da área, que não foi nem marcada a falta, mas também era para ser marcada a falta, ao meu ver. E a expulsão do Reinaldo também. Então o Grêmio foi prejudicado em alguns momentos. O Bragantino venceu o Sport no Nabi Abichedid, na sua casa em Bragança Paulista, por 2-0. Gols de Hiller e Claudinho. Dá um respiro, na verdade, na briga pelo rebaixamento. Chega aos 15 pontos. Então, lá embaixo tá muito bagunçado ainda. Muitos clubes com a mesma quantidade de pontos. O Goiás, como eu falei no início, que jogou hoje também à noite com o Botafogo, empatou em 0-0 no Rio de Janeiro. Grande partida de Tadeu. Agarrou demais o goleiro do Goiás. Então, o campeonato um pouco embolado ainda. Muitas disputas. Queria deixar aqui também a mensagem pro Fortaleza, que tem feito uma campanha muito boa. O trabalho de Rogério Ceni tem sido um trabalho muito bom. O Fortaleza venceu no Castelão ontem à noite o Palmeiras por 2-1. Grande vitória do time de Rogério Ceni. O Fortaleza está muito bem treinado, 7º lugar, 24 pontos, exatamente isso, 24 pontos por Fortaleza. E tem um jogo a menos, se vencer 27, encosta em São Paulo, que tem 27 também lá em cima. E o Santos, se eu não me engano, também tem 27 em terceiro lugar. Então, pode chegar na briga o Fortaleza de Rogério Ceni. Agora vamos falar dela. Ela voltou, quando toca aquele hino, arrepia a gente, deixa a gente com sede de ver futebol. A Champions League está de volta, amanhã tem a primeira rodada e nada mais, nada menos que um Paris Saint-Germain e Manchester United. Que jogão, meu amigo, que jogão. Cavani tá fora ainda, então não vai ter lei do ex nessa primeira rodada, mas é um jogão. O Manchester vem com Rashford, vem com Bruno Fernandes, tem o Pogba, tem o Martial, então é um time muito forte. Já no lado de Paris,
Tem o Neymar, tem o Mbappé, tem o Rafinha, Icardi fora, Verratti fora, Paredes fora, são grandes desfalques pro PSG, mas tem um time muito forte também, o Florenzi, o lateral direito, que chegou agora, veio do Valência, mas jogava na Roma também, então o time tá um pouco mais forte. Nessa rodada também tem Juventus contra o Dinamo de Kiev, o Barcelona joga nessa rodada também, o Real Madrid enfrenta o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, então tem que ficar de olho, porque nessa Champions também vai ter Messi contra Cristiano Ronaldo. Na próxima rodada já tem Juventus e Barcelona, o robozão português contra o gênio argentino. Messi e Cristiano Ronaldo vão se enfrentar nessa Champions também. Tem muito jogo bom, tem Bayern e Atlético de Madrid nessa primeira rodada já na quarta-feira. Bayern e Atlético de Madrid se enfrentam na Allianz Arena. Então tem muito jogo bom, a Champions está de volta. Amanhã já tem jogo, amanhã tem Juventus e Dinamo de Kiev às 14 horas na televisão e também às 16 horas PSG e Manchester United, então fica ligado que a Champions voltou. Esse foi o nosso vídeo da segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Na próxima segunda-feira a gente volta com o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha, que é o Campo Neutro, ligado no mundo da bola pra mim e pra você. Tchau, tchau, galera, até a próxima segunda-feira, espero que vocês gostem do vídeo e fiquem ligadinhos que tem live essa semana lá na página do Instagram. Tem o Na Live com Gabi, que é na quarta-feira, das 19 às 20 horas, e tem a live na próxima quinta-feira com o treinador Sub-11 do Palmeiras, às 20 horas, então fica ligado que tem muita coisa boa lá também, tá bom? Fica com Deus, até a próxima segunda-feira, tchau, tchau!